Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos juntos mais uma vez para uma live da formação católica realizada pelo diácono Alex e aqui pelo José Carlos, o ministro. E para quem já sabe, conto com a tolerância. Para quem por acaso agora ou mais tarde ou amanhã ou depois assista, a formação católica existe sob o nome de Escola de Liturgia há bem mais de uma década e também depois sob o nome de Formação Teológica e Pastoral. Duas atividades que começamos, Alex e eu, lá atrás, e ao longo dos anos acabamos juntando tudo em Formação Católica. Atividade presencial e por conta da pandemia estamos fazendo online. Esta é a quarta live que vou fazer, o Alex, o diácono, fez duas, seria ele hoje por questão de agenda, invertemos aí nossa participação. Falaremos hoje de santos e imagens, antes de adoração e veneração. Assunto que deveria ser corriqueiro para todo cristão bem formado, bem informado. E é um assunto que vira e mexe gera polêmicas, incompreensões, críticas, retaliações, por falta de formação de uns, ainda que com boa fé, e por falta de alguma tolerância, digamos assim. A título de curiosidade, já estou vendo aqui o João Batista de Moraes, boa noite, Viviane, boa noite, obrigado pelo carinho da audiência, também a Inês, agradeço que curtam a gente, que compartilhem, não pelo formador, mas pela riquíssima doutrina duomilenar da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes de mais nada, façamos o sinal característico do cristão há 2000 anos, onde se tem um cristão, onde está o cristão, onde alguém tenta ser cristão, se faz assim, mais que com o visual, com o interior. A gente faz assim. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que tenhamos um bom encontro. Tenhamos um bom encontro por mérito seu, por empenho seu, com uma modesta contribuição deste formador, onde todos aprenderemos. Você aí, sob a graça do bom Deus. Gosto de sugerir na abertura de qualquer encontro algo que faço intimamente. Quando vou dar uma formação, fazer uma pregação, conduzir uma celebração, ou quando vou receber uma formação também. É preciso isto e eu faço constantemente. Coloco no colo do Pai tudo aquilo que fiz, que senti, que pensei no dia, nas horas anteriores, nos minutos anteriores. Ele já sabe perfeitamente bem a respeito do Zé Carlos Oliveira e a respeito de você. Mas esse Deus amoroso, perfeitamente amoroso, gosta que nós humildemente nos coloquemos no colo dele, dizendo a ele aquilo que ele já sabe, sem precisar abrir a boca, mas colocando intimamente, corajosamente, plenamente, tudo que representa o Zé Carlos, tudo que representa você, no colo do bom Deus. E faço o voto que você seja solidário na sua intenção para com os seus queridos, os não tão queridos, aqueles com os quais você está bem, aqueles com os quais você não está bem ou que não estão bem com você, seja por questão de saúde física, uma diferença em família, uma diferença em trabalho, uma diferença na comunidade religiosa. Põe tudo no colo do bom Deus. E faça algo como, coloque ali na gaveta, num prego imaginário atrás da porta, todas as suas pressões, dúvidas, dificuldades, um certo cansaço, enfim, não importa o que, e tente se entregar a esse momento em que estaremos juntos, compartilhando, repito, reitero, a grandiosa, a impagável, a inigualável riqueza da Igreja de Jesus Cristo. Façamos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Eu agradeço aí, dou boa noite a Karen, ao Celso. Eu perdi já alguns nomes, conto com a compreensão daqueles e daquelas que eu não citar. Mas de coração, muito obrigado a todos e todas. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós falaremos provavelmente até umas 9 horas, 9h15, tem sido a média da live que tenho feito, aprendido, essa é a quarta, então, com bicos, caras e rosnadas e tudo, vamos lá. Nós não pretendemos, tal como das vezes anteriores, fazer uma formação aprofundada. Isto fica para outro momento. Tenho optado, o diácono Alex também tem optado, temos optado por dar uma formação, primeiro que completamente fiel ao magistério da igreja, claro. Cada formador a seu modo, porém, acima de tudo, a moda da igreja, ou seja, fidelíssimos, esperamos, a doutrina da igreja, que a rigor é a doutrina do Cristo, em nome do Pai. Então, seguindo o magistério da igreja, e eu tento, com esse vozeirão aqui, ora brinco, ora faço uma gracinha, ora acerto ou não, no modo de dizer, cometendo uma gafe ali a colar, espero esteja dando conta do recado ao falar com simplicidade, nos mais diversos temas, mas com fidelidade à doutrina e com clareza, para aprofundar. Todos os temas já usados, já ditos, já apresentados, não se esgotaram. Hoje não será diferente, serão algumas considerações que não esgotarão o tema, ainda mais falando em adoração, veneração, santos e imagens. Vamos lá? Eu quero dizer a você que vale repetir aqui o que alguns receberam por Facebook ou por WhatsApp, um textinho que eu fiz lá de divulgação para essa live, dizendo uma obviedade: cristão é amoroso, não é raivoso. Cristão é acolhedor, não é separador. Cristão é empático. Dentre outras considerações. Quero, antes propriamente de começar a falar de adoração, veneração e assim por diante, quero falar de um pouquinho de cultura religiosa. Pensa aqui comigo. Não hoje, em pleno ano 2020, não hoje, em pleno século 20, 21, em todos os tempos, onde tem ser humano, tem discriminação do outro só porque o outro, por exemplo, não crê ou crê diferente. Ainda que o outro realmente tenha adesão ao nosso rebanho religioso, bastou que ele tenha pensado ou feito diferente, ou bastou que nós achemos que ele tenha pensado ou feito diferente, ainda que no mesmo rebanho, ainda que o abracemos e dizemos: a paz, meu irmão, vai com Deus, em nome de Jesus, Deus lhe acompanhe. Nós dizemos uma coisa, mas nem sempre correspondemos ao que dizemos ou parecemos, até quando rezamos juntos ou oramos juntos. É da nossa natureza humana. Isso não é criminoso a princípio, mas poderia ser eliminado ou pelo menos minimizado, dado que dizemos ser cristãos. Na semana passada, tenho vaga lembrança que ao dizer que tínhamos lá de cada 3 pessoas no mundo, algo em torno de uma, se dizendo crente em Cristo, eu me atrapalhei no modo de dizer, mas acho que para o bom entendedor ficou claro isso. Com todas as demandas entre os ditos cristãos, 2000 anos depois de Jesus ter estado conosco, nós ainda somos incapazes de ter a totalidade das pessoas da face da terra se dizendo cristãos ou crendo em Cristo, de um modo ou de outro. E ainda nós cristãos nos dividimos cada vez mais por causa de questões mais humanas do que divinas, e nunca falta alguém a dizer: aqui, na minha igreja, na denominação que eu sigo, está Jesus. Tem mais Jesus aqui do que lá. Isso é cristianismo? E a falta do respeito para com o modo do outro ser? Imaginemos assim, esses belicosos cristãos raivosos que dizem que católico, apostólico, romano é idólatra e adorador de imagem. Quem assim diz, diz porque é ou mal informado, ou recebeu boa formação e não teve as conclusões que se espera de quem seja sensato, ou tem má intenção. Os que têm má intenção, a esses eu convido, quando me dão a oportunidade, a que vão falar isso e fazer isso, por exemplo,
na Coreia do Norte, por exemplo, na Rússia, por exemplo, na China ou no Irã, tentem bravatear lá contra os que não creem do jeito deles, contra os que não aderem à igrejinha deles. E aí a gente pode conversar. Não sei por que não vão para lá. Você tem alguma ideia? Mas não estamos aqui para falar desses. Estamos aqui para falar das pessoas de boa vontade, católicas ou não, cristãs ou não, crentes em Cristo ou não. Mas pessoas de boa vontade e bom senso. Quando eu passo por alguém que usa tatuagem, eu não quero usar tatuagem, mas eu respeito o porquê dele usar. Quando eu passo por alguém que usa brinco, piercing, rabo de cavalo, pinta o cabelo de tudo quanto é cor, seja homem ou mulher, eu respeito. Eu posso não querer fazer daquele jeito, mas eu respeito. Quando eu passo por alguém com um colar pendurado, tendo, por exemplo, uma caveira pendurada nessa corrente, eu respeito. Não usaria e não usarei, mas eu respeito. Quando eu passo por alguém ou vejo uma atividade religiosa de alguém que seja adepto, por exemplo, do candomblé, eu respeito. Eu não vou aderir, eu respeito. Idem quando eu verifico uma celebração típica de alguém adepto do shintoísmo, eu respeito. Não vou aderir, mas eu respeito. Quando eu verifico, participo ou converso com alguém que seja adepto do hinduísmo, eu não vou aderir. Eu respeito. E digo mais, a respeito de todas que já citei, eu busco aprender um pouco mais para desfrutar de toda aquela riqueza, daquele modo diferente de crer do transracional, pois que lá também é um ser humano tanto quanto eu. Do mesmo modo, os irmãos budistas, os irmãos do confucionismo, os irmãos mais velhos na fé de nós cristãos, os judeus, e assim por diante. Da mesma forma que eu respeito até o que se diz ateu e agnóstico. Ateu, o que nega a existência de Deus, agnóstico, o que até admite a existência de Deus, porém que seria, segundo ele, impossível provar a existência dele, a divindade. E se diz por aí, quando se conversa com pessoas que evoluem no avanço das coisas, do transracional, do divino, na questão da tendência à religiosidade típica do ser humano, converge-se quanto ao fato de que também o ateu, também o agnóstico, ainda que negue a crença no transracional, também eles têm suas maneiras de crer. Por isso respeito ritos, respeito sinais, respeito símbolos dos outros que não cristãos. Por isso respeito ritos, sinais, rituais dos outros cristãos que não os católicos, ou seja, dos cristãos que se separaram da igreja e foram celebrar e fazer a liturgia e vivenciar Jesus de um modo a partir de uma interpretação de uma pessoa que separou-se da igreja e fundou uma outra denominação dita igreja para celebrar lá o mesmo Cristo. E penso que uma boa maneira de tentar ser cristão é, apesar das inevitáveis diferenças, respeitarmos uns aos outros com empatia, sincera empatia. Nem sempre com concordância, nem sempre com compreensão e entendimento, mas suportando-nos uns aos outros. Até porque, em caso de algum irmão separado estar nos assistindo agora ou mais tarde, que cristãos somos nós, se, em nome do mesmo Jesus, mais brigamos do que celebramos, mais nos detonamos as costas e pela frente do que harmonizamos. E aí vamos pregar ao não cristão, olha, Jesus é bacana, a igreja é bacana. Sim, mas que igreja e que Jesus? O das brigas e das maledicências ou o da fraternidade apesar da diversidade? Podemos escolher. E porque escolhemos, aqui estamos. De vez em quando eu vou olhar para que eu não me perca nas minhas colinhas, tá? Eu gostaria de antecipar que numa das próximas lives, não sei qual delas, dentre os temas em questão está lá falar de oração, com alguns detalhes, falar de corrente de oração, que é outro tema para muita polêmica e superstição por aí, está para falar também de ritos, sinais, rituais, Sagrada Liturgia, Santa Missa, dentre outras. O Diácono Alex ele continuará falando da profissão de fé por mais uns 2 encontros, segundo nossa planilha por enquanto, tá? Tem uma música do José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, chamada Imagens. Convido já, não agora, mais tarde, se já não a conhece, ou pede para mim, lhe mando, ou no titio Google, no titio YouTube, você busca lá por Imagens, e um dos versos diz, imagens são apenas o que são, sinais. Sinais indicam a direção.
Uma outra música diz que só a Deus nós adoramos. Só a Deus nós adoramos. O que é adorar? Se você fosse agora, ou mais tarde, agora fica me escutando, me assistindo aí, mas se nós fôssemos adiante num dicionário, um dicionário secular, digamos assim, e procurássemos lá o que é adorar. Adorar, segundo o dicionário do ponto de vista secular terreno, é equivalente a amar. Porém, liturgicamente, adorar é muito mais que apenas amar. Nós nos amamos aqui, há algumas pessoas que são da nossa família, nós amamos uns aos outros, alguns. E esse amor é incondicional. Por exemplo, se você é mãe ou pai, você certamente daria vida pelo filho ou pela filha. Se você tem seu pai e sua mãe vivo fisicamente ainda ou vivo dentro de você, você se derrete pelo papai e mãe ainda com você fisicamente ou já na eternidade. Todos esses amores decorrem do amor maior, o de Deus para conosco, mesmo que nós nem sempre o amemos com a devida contrapartida. Então, adorar liturgicamente é incalculavelmente mais que, entre aspas, apenas amar. E só a Deus nós adoramos. Maria, nós veneramos. Os anjos e santos, nós veneramos. Isto está bastante claro. Toda vez que você deparar na rua, boa noite a Dona Sanches, toda vez que você na rua, na escola, no trabalho, em família, onde quer que você esteja, o que você estiver fazendo, deparar com um irmão separado, nos chamando de idólatras e adoradores, não discuta, não saia no braço e no palavrão, não faça isso, isso não é de cristão. Escute, respire fundo, respire muitas vezes, mas não bata a boca. Pois que, primeiro que a depender do assunto, ainda que nem seja este, mas quando alguém vem discutir como sinônimo de bate-boca, não tem como dialogar. Se você perceber, após respirar bastante, rezar em silêncio ali um Pai Nosso, um Ave Maria, uma invocação ao Espírito Santo, ou qualquer coisa ali, bater um papinho com o bom Deus ali, ou pede Espírito Santo, me ajuda aqui com esse cidadão na minha frente aqui. Se der chance, após escutar a pessoa falar a sua interpretação da verdade chamada Jesus, ou igreja, se der tempo, se der chance, se você perceber que vale assumir o risco concreto de dizer, você amavelmente diz, meu caro, minha cara, a doutrina da Igreja Católica, que tem, aliás, 2000 anos, não contém uma vírgula, não contém uma letra, não contém uma palavra que diz algo como nós adoramos a outro que não apenas o bom Deus. Peço-lhe, meu amigo, que você, quando quiser, procure as fontes da igreja, procure lá todos os documentos, por exemplo, do negócio chamado Concílio Vaticano II, que eu já anunciei será tema aqui mais de vez em outras lives. Procure o Numissal Romano, procure no Catecismo da Igreja Católica, procure na doutrina social da igreja, procure no Código de Direito Canônico, procure onde for. Não há instituição na face da terra religiosa que tenha escrito mais a respeito de si mesmo do que a Igreja Católica. Quando fala-se de direito canônico, Código de Direito Canônico, é só a Igreja Católica que o possui, e até irmãos separados, quando embasados e sensatos, admitem isso. E não se encontra uma vírgula que diga que nós adoramos a Deus, a Maria e a qualquer santo. De jeito nenhum. Pelo contrário, essa mesmíssima doutrina, que em parte adiante, em pequenas gotas citarei, a título de exemplo adiante, deixa bem claro que somente a Deus nós adoramos, somente a Deus. A Santíssima Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Ponto. O resto é ingenuidade de pessoa de boa fé que nos critica, ou maldade de pessoa de má fé, ainda que com boa formação, mas péssima conclusão ou péssima intenção, que adora em nome de Jesus separar ainda mais os cristãos para atender aos seus interesses com o devido respeito, ou obtusos ou infames. Mas não seja raivoso com quem é raivoso com a gente. Se a gente for raivoso com quem se diz cristão e nos diz tolices tais como as que você já conhece, se nós devolvemos com raiva, com ira, com grosseria, com palavrões,
nós em absolutamente nada estaremos sendo cristãos naquela hora. Melhor ir para casa, chorar, melhor ir pedir aí um momento de ombro amigo com outro cristão para dar uma desabafada ou uma aliviada, depois dar uma oradinha, uma rezada e tocar o barco. Quando possível, a gente tenta corrigir ou orientar ou esclarecer alguém. Se não, o negócio é rezar, orar e tocar o barco. Quando fala-se em culto de adoração, fala-se em culto de latria. Somente a ele. Quando fala-se em veneração, se está falando em homenagem e se diz dulia, tá? Eu vou repetir isso daqui a pouco. O que é dentro de ter cola se eu me atrapalho com a cola aqui, tá? Então nós falamos de latria, adoração somente a Deus. Dulia quer dizer veneração a Maria e aos santos, tá? E quando nós rogamos aos santos, nós não os consideramos mais que apenas nossos intercessores para com Jesus Cristo, que é o único medianeiro. Jesus Cristo é o único medianeiro. Isso é tão claro quanto a água limpa e transparente que se pode olhar por aí. Não há nada diferente disso. Ainda, a intercessão de santos não substitui a única e essencial mediação de Jesus Cristo. Repito, o único medianeiro, o único intercessor. Um sacerdote, o único. Uma intercessão por meio de Cristo não é paralela e nem substitutiva. Sem a mediação única de Cristo, nenhuma outra tem força, valor e poder. Agora, quando se olha para uma imagem de um santo, seja uma foto, uma gravura, uma escultura, ali se está a lembrar que aquela pessoa humana que esteve entre nós durante algum tempo, ela viveu segundo o que se espera de um cristão. Isso também é simples. Há católicos de boa fé, mas má formação, que botam um santo num contexto eventualmente exagerado, não propositalmente, mas pela ótica de um não cristão, ou de um cristão separado e mal formado, com a cabeça feita por algum pregador, cabeça de bagre, ou mal intencionado, ou obtuso. Aí acaba formando pessoas de boa fé e má formação que olham para alguém com uma imagenzinha na mão, ou pendurada aqui, ou estampada ali na entrada da casa, ou evidentemente nos nossos templos católicos, e aquela pessoa de boa fé e má formação conclui coisas tolas. E pior, ensina para os filhos, para os netos, para todo mundo. E pior ainda, uma dessas pode virar pregadora também. E se conseguir ficar famosa, olha que estrago faz. Contribuindo em muito para ensinar errado, sentir errado, pensar errado, falar errado, discriminar, pior ainda, que não condiz com o cristão, e proporcionar sobremaneira que continue-se a esfacelar o cristianismo. Se não ele em si, mas a compreensão que se tem dele. Eu vou citar uma frase que eu separei aqui, tá? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ia passar o céu na terra, isto é, intercedendo pelas pessoas. E outra frase que eu separei é de São Jerônimo: se aqui na terra os santos em vida rezavam e trabalhavam tanto por nós, quanto mais não o farão no céu diante de Deus. A imagem de um santo lembra que ele é santo pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Então, a veneração daquela imagem da glória a Deus, muito mais do que ao santo. Será que eu falei alguma coisa que é tão difícil de, com bom senso pelo menos, a gente tentar, se não aceitar como nosso valor de fé, mas aceitar como algo suficiente para respeitar? Tipo, eu sou católico, eu sou cristão, mas não quero ser católico. Se bem que isso é meio... Dizer que não é evangélico nem católico é um assunto para outra hora que nem quero entrar nesse mérito agora. Uma das tolices instituídas por aí pela falta de formação também. Mas esse assunto é para outro dia. Deixa eu polemizar menos hoje, senão a coisa complica para o meu lado. Mais uma vez, boa noite quem está acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Então nós podemos beijar e abraçar algumas imagens como gesto de amor. Se você não tiver vontade de abraçar e beijar uma imagem, não tem problema nenhum. É mais ou menos como na liturgia. Você vai lá na Santa Missa e de repente alguém diz lá, o músico litúrgico: agora palma para todo mundo. Palma para todo mundo não, vamos bater palma. Eu bato palma se eu quiser. Se eu sentir vontade de bater palma, eu bato. Senão, o que conta não é o visual de bater ou não bater palma. O que conta é eu estar celebrando e não apenas ali.
Com todo respeito, quem prefere pedir que todos batam palma, por exemplo, no devido contexto. Quando falamos diretamente da liturgia, eu tento me lembrar disso para aprofundar o porquê de ter dito assim. Do mesmo modo, ninguém é obrigado a olhar uma imagem do santo e ficar ali. Você pode ficar mais sóbrio e valer-se daquele sinal que aponta a direção, Jesus, Deus, aquele sinal, uma imagem, uma gravura de um santo, que aponta a direção. E passar meio discretamente ou tocar, tem problema nenhum. Cada um desfruta do que sente naquele momento, cada um exerce a sua fé, religiosidade, respeitosamente, um mais intenso, outro menos intenso, um mais visual, outro menos visual. E nenhum ou outro é mais ou melhor, apenas são diferentes no mesmo modo de crer, diferentes no modo de crer no mesmo Jesus, eventualmente por intermédio da veneração a este ou aquele santo. Repito, santo, um ser humano de carne e osso como a gente, que assumiu o risco concreto de, apesar dos pesares que tenha enfrentado ao longo da vida, seguir a Jesus incondicionalmente e com retidão. Ainda a respeito de santos, eu gostaria que você pensasse comigo que aqui no dia a dia, deixa eu medir as palavras, vou até olhar minha colinha aqui. No nosso dia a dia, eu deduzo que você já fez isso uma porção de vezes e alguém fez em relação a você. Você já deve ter pedido mais de vez para alguém uma ajuda. Tipo, você precisa falar com o fulano de tal, vamos fazer de conta. Você quer falar com o patrão, o proprietário de uma empresa, mas não o conhece. Mas conhece alguém que trabalha na empresa, para fins de tentar, quem sabe, conseguir um trabalho para você ou para alguém. Isso não tem nada de errado, depende de como se faz, com que intenção, com que meios. Se tem ética nisso, se não se está a pisar em alguém e valendo-se de mentiras e outras pilantragens para chegar lá. Mas quando, de modo minimamente ético, se pede a ajuda de fulano que trabalha na empresa, para que esse fulano que trabalha na empresa fale com o ciclano que é dono da empresa, o diretor da empresa, para tentar verificar a possibilidade de ajudar que você, um parente seu, entre na empresa a trabalhar, onde está o erro? Está pedindo uma intercessão de alguém. Se vai dar certo ou não é uma outra situação adiante a verificar. Onde está a falta de ética nisso? Se tem ética, está tudo bem. Vai dar certo ou não, aí é outra história. Hora dá certo, hora não dá. E ainda que dê certo, depende depois de toda uma sequência a ver no outro contexto. O santo. A gente pode pedir por intermédio de um santo da nossa devoção. Tem santo para muitos gostos. Boa noite a Nicole Santos. Nicole Setlick Santos, obrigado pela audiência, tá? Tito, Nicole, filha do Tito. Obrigado, Nicole, obrigado, Tito. Obrigado pela audiência, tá? E aí, irmã, tá assistindo ou tá preparando a janta para você, Tito? Beleza, obrigado pela audiência, tá? Nós temos santos que podem ser capazes, pelo seu testemunho de vida, capazes de favorecer ao fervor desse ou daquele fiel, de modo que se o santo, por exemplo, esses dias São Francisco de Assis, aí você gosta de cachorrinho, gosta de gatinho, não caçou, que bom que não caçou passarinho, que bom que não sai por aí a matar bichos à toa, que bom que você não trata mal nenhum animalzinho, então você de repente se sente devoto de São Francisco de Assis. Qual é o problema de você gostar do exemplo de vida de São Francisco de Assis e orar pedindo a ele que interceda junto a Jesus por uma causa? Vou imaginar, São Francisco, pede ao bom Jesus que bate o papo com o bom Deus lá e que as pessoas sejam mais bondosas com os animaizinhos. Bom Francisco, pede lá ao bom Jesus, junto do bom Deus também, que intercedam para que menos pessoas botem fogo nas matas, que além de esculhambar com o planeta cada vez mais, matam queimados vivos tantos animaizinhos indefesos. Qual o problema? É evidente que nós podemos lembrar e devemos lembrar do seguinte: se o que nós pedimos... Abraço a Luiz Abaeter, muito obrigado pela audiência. Chegando agora, o importante que está chegando. Depois você escuta o que você não, assiste, você não escutou até agora, tá? Obrigado de qualquer modo. Se o que nós pedimos aqui no mundo secular, no mundo terreno, em termos de ajuda, fulano, dá para você me ajudar em tal coisa? Beltrano, dá para me ajudar em tal coisa?
Se isso que nós pedimos tem intenção reta e meios retos e com quem nós lidamos também se encontra ética, dentro da lei, etc., tá tudo bom. Dar certo ou não, insisto, é uma outra fase. Hora da hora não dá. São várias etapas em todos os processos. Agora, se o que nós pedimos por aí, secularmente, equivale àquela nojenta mania de satisfação na base da lei do Gerson, levar vantagem em tudo, ou o jeitinho brasileiro como sinônimo de pequenas corrupções, que cristão é esse? Do mesmo modo, se o que nós pedimos para o transcendente por intermédio de um santo, qual seja ele, cá entre nós, se o nosso pedido ao transcendente, por intermédio da intercessão de um santo, junto a Jesus, que é o único sacerdote, o único medianeiro, não tiver ética, que pedido é esse, que cristão é esse? Deus vai atender? É evidente que no dia a dia o que não falta é gente se pondo como porta-voz de Deus. Não só os cristãos católicos, não só os cristãos não católicos, também os outros crentes, ao menor descuido, não eles, também eu, também você talvez, com todo respeito, descuidamos e falamos demais como se falássemos em nome de Deus. Cuidado! Muita gente diz por aí o que Deus nunca disse. Também Jesus, etc. Então, se o que nós pedimos no mundo secular e para o transcendente tem ética, e em especial, vale lembrar sempre, ética, tratar ao próximo como se quer ser tratado, para bons propósitos valer-se de meios tão bons quanto. Ética, aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Ética, aquilo que sou quando não há testemunhas. Ética, algo como o que falo e olho e veem eu falar, o que faço e veem eu falar, condiz com o que de fato sinto, o que de fato penso e quero, ainda que imperfeitamente. Ética pelo pilar cristão, ama ao próximo como a ti mesmo. É evidente que nós podemos orar e pedir diretamente a Jesus. É evidente que podemos orar e pedir diretamente a Deus. Mas por que desfrutar de menos ou não desfrutar da possibilidade concreta de valer-se dos exemplos terrenos dados por santos que já estão lá no céu. Aqui não vou entrar no mérito, posso até citar o que você basicamente já deve saber, que é tão importante a questão de santidade para a igreja, que por mais que se diga, tem um monte de santos, sim, mas em 2000 anos, será que são tantos assim? Os primeiros foram mártires, principalmente no tempo em que a igreja chamava-se da fase apostólica, depois na fase primitiva, nos seus 3 primeiros séculos, onde ser cristão era garantia de ser perseguido, discriminado, surrado, julgado, condenado injustamente, finalmente assassinado de modo cruel. Mártires aos borbotões, uma porção oficialmente e uma porção incalculável anonimamente. Depois, ao longo da história, um monte de gente foi santificada, porque assumiu o risco de seguir o exemplo de Cristo, e muitos mais poderiam ser, alguns, como exemplo a ser seguido pelos fiéis que queiram um santo mais culto, menos culto, uma santa mulher, um santo mais da oração, um santo mais da obra, e muitos exemplos. E hoje em dia, você vira e mexe e sabe que o que tem de gente querendo que santifique fulano e beltrano é uma grandeza. Mas a igreja vale-se inclusive de cientistas, médicos, pessoas não católicas para, depois de esgotadas todas as possibilidades concretas de definir por que aconteceu isso e aquilo e não se consegue explicar pela ciência, pela medicina, então aí você vira e mexe. Até a mídia secular, nem sempre isenta, nem sempre interessada em difundir o cristianismo corretamente, até essa eventualmente comenta como se faz para se santificar alguém, canonizar alguém. Falemos de Maria. Já falei um pouquinho. Você desculpa eu fazer assim, que o bendito, eu não vi ali a hora de pôr o cursor no lugar ali. Vamos tentar de outro modo aqui. Vamos falar de Nossa Senhora. Evidentemente, quando se fala que nós somos... Quando se fala equivocadamente, ingenuamente, incorretamente e com todo respeito, quando é um desonesto que fala desonestamente, então, interesseiramente, então... Quando se fala que nós somos adoradores de imagens e de santos,
tem um destaque na maledicência equivocada, maledicência ingênua ou malvada, tem um destaque Nossa Senhora. Note, uma das críticas que nós recebemos é que nós inventamos um monte de Nossas Senhoras. Quando é uma pessoa inculta, de pouco estudo, boa fé, mas pouco estudo, a gente tem que relevar, ter paciência, rezar por ela, orar com ela, se for possível, e se for possível também, se não na hora, quando possível, tentar dar uma esclarecida, pedir a ela que fale com alguém ou leia algum fundamento católico para que, quem sabe, ela, com algum bom senso e orientação, pelo menos aprenda a não falar mal e muito menos pensar mal. E com todo respeito, pare de se expor ao ridículo de proclamar uma verdade que de fato é mentira. Nossa Senhora existe uma só. As muitas maneiras de chamá-la é por inculturação, e a Igreja Católica Apostólica Romana, quando falarmos de liturgia poderemos falar de inculturação mas basicamente, para você que não sabe esse palavrão, a Igreja sempre fez a vontade de Jesus a partir dos apóstolos, está lá em Atos dos Apóstolos, o começo da Santa Igreja, instituída por Jesus, e lá foi Pedrão para cá, Paulão para lá, todos os demais apóstolos originais, os seguidores a partir deles, foram fazer a igreja acontecer em sua porção terrena a serviço da igreja divina. Inculturação, levar a boa nova, levar o evangelho sem mudá-lo para todos os recantos do mundo, adequando-se aos hábitos e ao linguajar local, sem mudar o evangelho, mas adequando o modo de levá-lo, o modo de comunicá-lo, o modo de pregá-lo, ensiná-lo e celebrá-lo, para que as pessoas, com a compreensão da sua cultura, da sua instrução, da sua localidade, pudessem ter acesso ao riquíssimo evangelho de Jesus Cristo, a sua boa nova. Da mesma forma, Maria, sempre venerada desde o comecinho da igreja, de repente, pela fé popular, ela vira Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora do Rossio e tantas outras denominações mundo afora. Quase todas aceitas pela Santa Igreja, respeitosamente quanto à devoção popular. Mas só tem uma Nossa Senhora. O Roberto Carlos e Erasmo Carlos explicam isso numa música certamente pesquisada, quando da confecção da letra, que você deve conhecer. Se não conhece, fica a sugestão, também vá lá no Titio Google ou no Titio YouTube e busque lá por todas as Nossas Senhoras. E após discorrer nas estrofes, 3 estrofes, se não me engano, citando algumas dezenas dentre as várias maneiras de citar a Nossa Senhora em cada localidade do mundo, o refrão diz assim: minha mãe Nossa Senhora, somos todos filhos teus, todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Ponto. O resto é bravata de uns oportunistas que se valem da boa-fé de muita gente que não tem boa formação. Eu separei algumas coisinhas aqui, essa... Não apanha aqui, Zé, com esse bendito cursor. Deixa eu olhar a hora. Nossa, 9h40 já, 8h40. Mas eu separei aqui da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que quer dizer Luz dos Povos, essa cinquentona, que é uma das constituições maravilhosas do fantástico Concílio Ecumênico Vaticano II, eu separei aqui alguma coisa que eu quero compartilhar com você. Isso aqui é a doutrina da igreja. Você tem a certeza que esses midiáticos bravateiros da televisão, que detonam qualquer outro que não creia de acordo com a igrejinha dele, que ele abriu e fundou? Ou quando ele está a serviço de quem fundou aquela denominação, com todo respeito? Provavelmente não conhece isso daqui. Ou se conhece, dê uma folhada para ver onde é que eu posso pegar os católicos no contrapé. Mas qualquer pessoa, ainda que não seja católica, ainda que não seja cristã, se apresentar-se às constituições que aqui estão, aos decretos e mensagens que aqui estão, e ler com atenção, estudar com atenção e buscar quem saiba fundamentar, ponderar com atenção e honestidade, pode não aderir, pode não voltar à igreja, mas pelo menos pararia de se expor ao ridículo de falar o que não existe. Vou compartilhar com você, já deixei anotado ali, algumas considerações, dentre elas, na Luz dos Povos, ao Lumen Gentium, que fala da natureza e da constituição da igreja, não só enquanto instituição, tá? Mas também como corpo místico de Cristo. No parágrafo, ou item 65, fala que a igreja imita Cristo. E, abre aspas, embora a igreja já tenha alcançado a perfeição,
da Santíssima Virgem, que é sem mácula e sem ruga, e ali cita Efésios, capítulo 5, versículo 27, nós, os fiéis, atenção a isso, nós, os fiéis, ainda nos esforçamos e nos esforçaremos para superar as nossas limitações, aquele negocinho chamado pecado, e crescer em santidade. Você já me escutou por aí presencialmente numa das lives anteriores, eu devo ter dito, a memória me trai, devo ter dito algo como assim: nós somos pecadores, sim, porém vocacionados à santidade. Os santos, todos, à exceção de Nossa Senhora, foram primeiro pecadores. E ao longo do caminho, ao longo da vida, foram escolhendo cada vez mais santificar, cada vez menos pecado, cada vez mais santidade, cada vez menos fazer o que não convém a uma pessoa de boa vontade, boa fé, bom senso, ética, ainda mais se disser cristã. Então, ainda que limitadas, errando aqui, ali e acolá, cada vez menos propositalmente, e cada vez mais propositalmente tentando imitar a Jesus, não com barba grande, as roupas, nada disso, mas conforme seu caráter. O que Jesus faria, eu tento fazer. O que Jesus fez, eu tento fazer. Ele perfeito ou imperfeito, mas a minha intenção é reta, e se for reta, quem tem que saber, sabe. No item 65 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, então está lá, que nós podemos olhar para Maria como exemplo de virtude para toda a comunidade dos eleitos, toda a comunidade dos eleitos. Ah, lá vou eu falar, catolicidade, tá? Ainda, no item 66, tem lá a citação do versículo 48 de Lucas, mas eu anotei aqui, eu não tenho decorado, vou ler para você, é uma passagem conhecidíssima, mas belíssima. Você escute comigo. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Como não levar a sério isto dito por ninguém menos que a própria mãe de Jesus? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre servo aquele que serve, não de modo manso e servil, manso, abnegado, manso e amoroso, manso e pacífico. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Quanto soberbo foi e é pregador de religião. Tudo bem que alguns dentro da igreja também. Qualquer um de nós pode ter seu momento de soberba. Vamos admitir isso também. Mas tem muito soberbo de periferia e de mídia aí que, ó... Enfim, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Aqui, contextualizando, não tem nada de matéria aqui. Acho que não preciso alongar esse aspecto. Tomara. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Lembra que numa das lives anteriores eu falei que o bom Deus, o mesmo Deus amoroso do Novo Testamento, é amoroso do Antigo, ainda que aparentemente meio cruel, mas lembre que os escritos são por humanos, ainda que inspirados, e os humanos escrevendo a partir da cultura que tinham, com muita violência, muita coisa que não nos cabe na cabeça. Se até hoje tem imbecil que mata por qualquer coisa, que rouba à torta e à direita, imagine lá naquela época. Mas o mesmo amor de Deus estava contido naquela época, e Deus se apresentou ao povo de Israel, para que por intermédio do povo de Israel, todos os povos tivessem acesso a Deus, ou pudessem vir a ter conforme o notassem e quisessem assumir essa concreta atitude. Ainda agora no item 67 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, isso é doutrina da Igreja. Isso é doutrina da Igreja. Não é o Zé Carlos que inventou ali ou o Zé Mané que inventou ali. Doutrina da Igreja, magistério da Igreja. E a própria Igreja, no item 67 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, você pode conferir lá, diz algumas coisas sobre o quanto é importante que os teólogos, os pregadores, os leigos, os clérigos... vou até ler para você. Eu quero... Onde é que eu botei aqui? E agora?
promover generosamente o culto a Nossa Senhora na liturgia, especialmente valorizando práticas e exercícios de piedade a ela dedicados e recomendados pelo magistério ao longo dos séculos. Com todo cuidado quanto ao uso das imagens de Cristo, de Maria e de mais santos. Exorta teólogos e pregadores a evitar excessos e estreiteza mental ao considerar a dignidade de Maria. Cuidado para esclarecer os privilégios de Nossa Senhora, sempre em vista de Cristo. Nossa Senhora em vista de Cristo, Cristo que é a fonte de toda verdade, santidade e piedade. Isso é doutrina do milenar da Igreja. Não é a bravata do Zé Mané lá, midiático, que fica lá cada vez mais poderoso e endinheirado em nome de Jesus, falando de humildade, venha para mim, falando de humildade, venha poder e vaidade soberba. E falando em cristianismo e só promovendo separação. Que cristianismo é esse? Se você for irmão separado, não xingue muito a minha Santa Mãe, por favor. Mas dá uma pensada, ou se reclamar de mim, me chame de antipático à vontade, não estou nem aí. Pode conversar comigo, a gente pode tentar dialogar, se você der espaço para a gente dialogar. Repito, Cristo que é a fonte de toda a verdade, santidade e piedade. Enfim, que evitem tudo que possa induzir os irmãos separados ao erro no que diz respeito à doutrina da Igreja e que imitemos as virtudes de Maria. Maria é sinal de esperança, auxílio do povo de Deus em peregrinação. Maria ainda é, segundo o item 68 dessa mesma Constituição Dogmática Lumen Gentium, Maria, está escrito lá, eu estou de propósito lendo para não ficar a impressão que estou inventando. A mãe de Jesus é imagem e início da Igreja perfeita. No fim da história. Por agora na terra, enquanto não chega o dia do Senhor, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Maria brilha como sinal de esperança e auxílio do povo de Deus em peregrinação. Será que o texto deixa margem à dúvida? Maria, mãe de Jesus Cristo, a primeira cristã, o primeiro sacrário, aquela que com seu sim permitiu que a igreja começasse a ser gestada de vez por todas por aqui. Maria, Jesus. Maria, Jesus. Mas Maria. E quando a gente reza Ave Maria cheia de graça, o que é ser cheia de graça? Graça é Deus, então Maria é cheia de graça. Como não valorizar esta oraçãozinha maravilhosa, reiteradamente colocada, por exemplo, na oração do terço, haveria de ser a oração do quarto, depois de São João Paulo II. Os rezadores de terço, os rezadores de rosário ou do quarto, quantas vezes dizem Ave Maria cheia de Deus? Poxa vida, é lindo demais. Já estou preocupado com o tempo. O fato que a adesão de fé na graça é indispensável em tudo na vida da gente. E isso exige que a gente faça a nossa parte. A mania que alguns não cristãos dizem de nós cristãos, quais cristãos? Críticos do judaísmo e até críticos do islamismo, do Islã, muitos deles dizem que nós, os crentes monoteístas, terceirizamos nossas responsabilidades e as costumamos colocar no colo de Deus. Não. Que muitos o façam por falta de boa fé, de boa formação, é fato. Mas não é porque muitos o fazem que todos o façam. Há uma grande diferença entre uma parte com uma exceção, com equívoco, e que pode ser corrigido com a ajuda nossa, inclusive. Aliás, até esses picaretas que vivem por aí a ganhar dinheiro às custas do nome de Jesus, como se cristãos fossem, até esses me obrigam a dizer de boa vontade, e às vezes eu falo presencialmente, para você que por acaso está achando muito grosseira a minha maneira de dizer, eu não esqueço do seguinte. Imagine o maior picareta, o maior vendilhão do templo da atualidade aqui em Curitiba, aqui no Brasil ou no mundo, ganhando grana dá com pau por aí das ovelhinhas que tosquiam na sua denominação dita igreja. Abraço para Edna curtindo a gente, obrigado pela audiência. Imagine, não só na pseudo-religião, no pseudo-cristianismo, em todas as áreas, até na politicagem partidária, tem a política partidária e a politicagem. Imagine o maior canalha da face, só não vai dizer que sou eu, tá? Por favor, tira eu dessa. Mas imagine a pior pessoa do mundo segundo a sua impressão. Enquanto este ser abjeto, infame e nojento, segundo o nosso questionável ponto de vista, estiver vivo,
ele pode ser como aquele bandido que um pouquinho antes de bater as botas, abotoar o paletó e virar presunto. Lembra aqueles dois picaretas crucificados ao lado de Jesus? Um deles, pelo que eu ouvi falar, da boca do próprio Jesus, abraçando a Ângela, a Tânia. Ângela, obrigado pela audiência. Obrigado, Tânia, pela palavra. Pois um daqueles bandidos, um pouco antes de bater as botas, se arrependeu de coração e foi parar aonde? No céu. Então, sempre que eu detono esses picaretas enrustidos no pseudo-cristianismo, que vivem por aí às custas da igreja, inclusive na nossa, na católica, na original, e também nas incontáveis correntes dos irmãos separados e as mais incontáveis ainda denominações ditas cristãs, esses picaretas, em nome do cristianismo, de outra denominação ou de nenhuma, noutra atividade, ainda que sejam picaretas quando estiverem no final da vida. Regina Siqueira, obrigado pelo registro. Mesmo esses, enquanto estiverem vivos, roubando, fazendo pilantragem um monte de vezes na vida, até segurando a Bíblia. Canalhão, abençoando de Araque por aí e tal. Se antes de bater as botas, um cara desse se arrepender de coração, ele pode ir para o céu. E a gente aqui, eu falando aqui, você escutando aí, se pisar na bola, de repente, pimba, né? Então, todo cuidado é pouco. Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui, porque eu já tô... Deixa eu ficar torto. Sabe que eu não ligo de... Você vê minhas macaquices aqui, dou uma pigarreada, outro dia tossi, esqueci esse negócio ligado aqui. Mas você desconta aí e aprende. Tira o formador, as bobagens que ele fala e aprende o que vem em nome de Jesus e da igreja, tá? Eu vou voltar a falar de... Deixa eu ajeitar esse treco aqui, já tinha... sim, eu ia esquecendo aqui. As bodas de Caná, uma das mais belas e marcantes passagens, dentre as incontáveis passagens marcantes do Santo Livro, uma é das bodas de Caná, onde Maria intercedeu junto a Jesus. Maria, cheia de graça, Jesus fez porque quis. O milagre quem fez foi Jesus. Quem intercedeu é Nossa Senhora. Nossa Senhora intercedeu. Mas o milagre quem faz é Jesus, é assim que funciona. O santo intercede a nosso pedido. Se, quando e conforme será atendido, por conta de Jesus. E ainda que não admitamos, ainda que não percebamos, ainda que não desfrutamos, à luz da fé cristã genuína, atendidos ou não, quando e como, do jeito dele e não nosso, é sempre totalmente para o nosso bem e dos que estão ao nosso redor. Tem um artigo que eu escrevi um tempo, está por aí na internet, embora não seja famoso, se você digitar, arrisca aparecer lá. Com Deus a gente só ganha, mesmo quando perde. Mas o fato é que, se faltava vinho, por que Maria pediu que enchesse com água? A água representa, simboliza o nosso esforço. E o nosso esforço é extremamente importante. Mas só o nosso esforço não basta. Ele é importante, mas não passa de água. Ou seja, o vinho, e aqui não estamos falando para pinguço, tá? Se você conhece algum pinguço, algum bebum aí, ele é enfermo, tá? Enfermo precisa escutar na quinta-feira ali a Pastoral da Sobriedade e aceitar ajuda e ajudar-se para sair dessa pereba que bebum é idolatrado pela mídia, até nas esquinas aí, mas o bebum é doente, é enfermo, tá? Então nós estamos falando de vinho porque naquela época o vinho era algo nobre, algo da cultura daqueles tempos. Então o vinho resulta do esforço humano coroado, temperado pela graça de Deus, pela graça que é Deus. Então Deus é aquele que põe, vamos dizer assim, Deus é aquele que põe vinho na nossa água, ou, para ficar mais bonitinho, Deus é aquele que transforma a nossa água em vinho. Então nossa água pode ser a melhor água do mundo, mas ela, com a graça de Deus, se transforma no melhor dos vinhos. Não esses vinhos de 10, 15, 20 mil reais uma tacinha ou uma garrafinha. O vinho impagável que é proveniente do bom Deus. Aliás, quando falamos da liturgia, a gente pode falar da espécie do vinho depois que se torna o próprio Jesus. Se nós escolhermos ser como talhas vazias, sem água, ou seja, sem o nosso próprio esforço que nos cabe e é intransferível,
Deus não terá nada para transformar. Então, por mais que sejamos, entre aspas, só água, haveremos de nos fortalecer como talhas cada vez mais cheias de água e água boa, para que Deus, por assim dizer, transforme nossa água boa cada vez mais no vinho que dele procede, com a graça que dele procede, com a graça que ele é. De novo, falando em culto, eu quero que você grave bem o seguinte, tá? Só a Deus nós adoramos, e se eu falei há pouco que culto é latria, vem do grego, eu não sei, eu passei até com nota 10 na faculdade de teologia em grego, mas se você perguntar se eu falo grego e hebraico, que também passei com 10, é piada, né? Não colei, não decorei, mas sufoquei para aprender grego e hebraico, e se não praticar toda hora a gente esquece. Mas com a pronúncia bem mequetrefe, latria vem do grego latreuo, que quer dizer adorar. Culto de doulia, do grego douleu, quer dizer honrar, venerar e homenagear. Então, novamente, só a Deus nós adoramos. Agora, cabe aqui uma observação. Só a Deus nós adoramos, só a Deus nós amamos incalculavelmente. Deus, Maria e os demais santos nós veneramos, nós homenageamos como bons exemplos de cristãos, bons, maravilhosos exemplos de cristãos que pecaram e, enquanto pecaram, aprenderam a se santificar, escolheram se santificar e estão junto do céu com Jesus. Maria concebida sem pecado, esta sem pecado no céu. Os demais santos, primeiro pecado, depois santidade, céu. Todos exemplos para nós que ainda estamos por aqui na esperança de, sem pressa de ir, né? Não temos pressa de ir, mas com vontade de um dia que chegar a nossa Páscoa, a nossa passagem, ainda que sem pressa, quando Ele quiser, do jeito dele, na hora dele, tomara nós possamos ir sob o exemplo de algum santo de nossa devoção, sob o exemplo de vários santos, sob o exemplo especial de Maria. Cabe aqui dizer, todos os santos nós veneramos, inclusive Maria, especialmente ela. São José merece a deferência de ter a protodulia, ou seja, é o primeiro que é homenageado, primeiro homenageado antes de todos os demais santos, mas todos os santos aqui, São José, o pai terreno de Jesus aqui, tem protodulia, essa deferência, o primeiro a ser homenageado ou venerado, mas acima dele, hiperdulia, acima de Nossa Senhora. Hiperdulia acima da protodulia de José. A protodulia de José, o pai de Jesus, pai terreno de Jesus, está um pouco acima das demais dulias, das demais homenagens ou venerações a todos os santos. Porém, atenção, a hiperdulia de Nossa Senhora supera a protodulia de São José, que supera a dulia, homenagem dos demais santos ou aos demais santos. Mas a hiperdulia de Nossa Senhora jamais, nunca está acima ou sequer igual ao patamar da adoração. Adoração a Deus. Abaixa um pouquinho, hiperdulia a Nossa Senhora. Abaixa um pouquinho a protodulia a São José, o pai terreno de Jesus. E abaixa um pouquinho a dulia ou homenagem ou veneração aos demais santos. Será que, apesar do meu jeitão, com essa, espero, simplicidade, está claro? Para nós tem que estar claro, não precisamos ser mestres e doutores a respeito. Eu espero que o modo como estou falando seja o máximo coloquial possível. Não precisa nem gravar certas palavras que usei. Mas fortaleça a sua fé com esse embasamento. Não para bater boca com os obtusos que estão por aí, brandindo a Bíblia e falando um monte de heresias como se fossem verdades. Quase todos esses padecem do mesmo erro que quase todos os católicos padecem, que é ter boa fé e não procurar a boa formação. É um contrassenso, pois que nós participamos da instituição que tem uma fundamentação incalculável, não só para a religião, para o cristianismo, até para a sociedade. E não desfrutamos disso. E quase tudo é gratuito, basta querer. Abraço a Mari curtindo a gente, muito bom mesmo ter sua audiência. Muito obrigado pela sua audiência. Os irmãos separados, quase todos também, grande parte, não gostam de estudar as coisas da fé que têm. Isso é uma temeridade.
nos mantém separados, brigando uns com os outros, porque Jesus está mais na minha portinha. Jesus está mais na minha portinha do que na do outro. Não, eu tolero você, nós somos irmãos, filhos do bom Jesus aí, o que é isso? Mas só falta dizer, só que você vai para o inferno, eu vou para o céu. Se for católico, vai mais cedo para o inferno, ainda eu vou para o céu mais cedo, que estou na minha portinha. Caramba! Que o cara pode ir para o céu, sendo ateu, sendo índio, sendo do Islã, sendo budista, sendo qualquer coisa, desde que tenha bom caráter e leve a vida com retidão. Quem sou eu para dizer ser cristão e só na minha portinha porque sou católico ou de uma outra das dezenas de incontáveis denominações ditas cristãs? Não é cristianismo isso. Não vou perder a chance de repetir. Catolicidade, universalidade é para todos. Placa de igreja para nós é bravata. Isto é bravata, é parte do marketing propositalmente feito para que hábitos e palavras estabeleçam esse asqueroso nós e eles também no cristianismo há muito tempo. É catolicidade. Catolicidade é a essência da igreja para todos. Nem todos a querem, nem todos querem participar, mas é para todos. Quando um irmão separado e um irmão católico e um irmão não crente cristão estuda a doutrina, a sã doutrina da igreja cristã do milenar, ele não vai necessariamente converter ao cristianismo. Ele não vai necessariamente entrar ou voltar à igreja católica. Talvez não entre nem numa denominação separada da igreja. Mas se estudar nas fontes seguras, buscar consultas com quem saiba dizer com máxima isenção, se tiver algum bom senso, alguma razoabilidade, alguma honestidade, no mínimo para de falar mal, para de pensar mal, para de criticar e passa a respeitar, ainda que não concorde com tudo. Eu aposto o meu couro nisso. E nas raras e caras vezes que pude deparar com um pastor, um profeta, um missionário, uma potestade, sabe-se lá a nomenclatura, ancião, obreiro, o que for, das incontáveis denominações ditas separadas, algum teólogo que não católico, e que permitiu fazer do diálogo realmente diálogo e não bate-boca ou discussão, nós crescemos juntos. Eventualmente permanecemos separados no modo de crer, mas harmoniosos do que fosse e no que seja possível. E tem. Bom, vamos avançar aqui. Conteúdo não falta, mas eu quero especificar. Eu tenho aqui mais uma parte que eu creio conseguir concluir mais um tempinho, mais ou menos no tempo que eu tenho usado até hoje nas formações anteriores, nas lives anteriores. Eu peço desculpa aqui. Eu vi que mais algumas pessoas botaram aqui o nomezinho e eu deixei passar, me desculpe. O negócio aparece aqui, desaparece, daí a gente fica, olha aqui, olha ali. Então, você dê risada aí, xingue, faz cara feia, mas aprenda alguma coisa, por favor. Não comigo, com Deus eu sou só um Zé da vida tentando falar desse jeitão aqui para que você... E vamos falar o português, né? Você quer falar alguma coisa que... Meus irmãos, a igreja... Com todo respeito à minha ironiazinha, você vai escutar um padre falar, o bispo, aí um diácono, eles vão falar do jeitão deles, de modo técnico ali, com a propriedade que espera-se todos tenham, um mais, outro menos, e ora é bom assim, ora é bom assado, eu jogo desse jeitão aqui, porque geralmente os caras não falam assim. Você não tenha dúvida que, como eu falo presencialmente pela internet aqui, sempre tem alguém pronto para me detonar para um padre, para um bispo, e eu não estou nem aí. Se tivesse sendo algo feito fora da doutrina, que me puxem a orelha. Mas o modo de comunicar não alcança todo mundo, mas alcança alguns que o modo formalzinho de fazer não alcança, né? Se ele ficar de tititi também, aí a igreja vai se esfacelando, aí tem que... Cada um faz de um jeito, desde que prevaleça o jeito da igreja e o jeito de Jesus. Espero estar sendo fiel ao magistério, senão que alguém me corrija. Dito isto, vamos avançar aqui. Santo, olha uma obviedade. E que ironia, aliás, veja como Deus é maravilhoso. Nós falamos, nós os católicos apostólicos romanos, com os vários ritos que compõem a unidade da igreja, a gente fala o rito romano, que é não o mais importante, mas o que alcança mais católicos do mundo, mas há outros ritos, tá? Mas esse assunto para outra hora também. Mas santo é separado, não da igreja. Santo é separado do pecado. Nós temos os irmãos separados da igreja. Não que não possam ir para o céu. Não é porque está lá
que não pode ir, não é? Mas santo é alguém separado do pecado. Nós podemos escolher, não a perfeição, mas com alguma precisão, nós basicamente sabemos quando estamos sentindo, pensando, falando ou fazendo algo que não condiz com o que se espera de um cristão. Ou estou falando bobagem? Nós sabemos quando correspondemos a... Deixa eu pensar. Afoguei com o veneninho aqui. Parece, eu ouvi falar que Jesus Cristo denunciou sobremaneira um equívoco humano, um pecado humano no Evangelho. Qual é o pecado que Jesus Cristo mais denunciou no Evangelho? Hipocrisia. Então a gente pode fazer, como eu dizia, acho que sexta passada, até uma live aqui e não passar do hipócrita. Tomara que não, né? Um momentinho aqui ali todo mundo tem, né? Ontem eu falei no meu programa de rádio, das 8 às 10, sobre mentira. Independente de religião, de mentira no mercado de trabalho. E eu tive um calafrio assim quando lá um expert em comportamento, que eu citei, agora não lembro o nome dele, ele disse que as pessoas normais mentem em média 3 vezes a cada 10 minutos. Há mentiras e mentiras, lógico, né? Não é o caso agora. Mas hipócrita, normalmente nós sabemos quando estamos sendo. Então o santo, por exemplo, dentre outras atitudes, ele escolhe ser cada vez menos hipócrita, até finalmente tomar, ainda que imperfeito, não mais hipócrita. Eu peço que você tenha paciência, tomara, para escutar comigo uma outra passagem do Santo Livro, que é conhecida, está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 12, né? E é uma das passagens que eu confidencio a você, que não sempre, mas com alguma frequência eu utilizo quando me chamam para fazer a celebração das Exéquias, a celebração cristã das Exéquias ou a celebração da esperança. E muitas vezes eu me utilizo desta passagem que eu vou compartilhar com você. Por favor, tenha paciência. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa dos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Papa Francisco diz que as bem-aventuranças são a identidade do cristão. Bem-aventurado pode ser dito assim também, santo. Bem-aventurado é santo. Bem-aventurado é realizado. Eu não me lembro qual das lives anteriores eu falei que ser realizado é ser salvo. São só palavras, é verdade, alguém poderá pensar ou dizer, são só palavras, mas será que são só palavras? Sim, são só palavras se eu apenas as digo aqui, mas se eu as tenho aqui, e tento, apesar da minha limitação e imperfeição, e você também, tento corresponder a elas, todo dia um pouco mais, trupica aqui, cai acolá, mas depois tenta de novo. Então, bem-aventurados somos nós, realizados podemos ser nós, santos podemos ser nós, apesar de pecadores, conforme correspondamos a esta belíssima passagem que, reitero, segundo Papa Francisco, constituem ou podem constituir a identidade do cristão. E há mais um aspecto, ainda bem que eu resolvi olhar aqui, que eu anotei e já tinha esquecido. Pense que Jesus viu a multidão que o seguia lá. Ele estava num monte, sobre um monte perto lá do lago da Galileia. Sentou-se, humildemente, e falou aos seus discípulos. Ele falou para os discípulos, mas a multidão ao redor escutou. Falou para alguns, porém para todos. Para alguns ele falou, porém para todos. De novo, universalidade, catolicidade. O Monte Sinai,
Esse monte remete ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Primeiro Testamento. Não se diz que Jesus é o novo Moisés e o definitivo? Alguém disse isso. Há mais um aspecto. Fala-se em misericórdia. Poderíamos dizer, embora seja citada na própria passagem, mas poderíamos dizer misericordiosos, os mansos e humildes de coração, por exemplo. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Eu vou pular alguma coisa que eu gostaria de dizer para tentar não alongar demais aqui. Mas eu gostaria de caminhar para dizer assim, caminhar para a conclusão daqui a pouco para dizer assim. Falar um pouco de misericórdia e de bênção. E aí, com essas considerações, caminhando para a conclusão. Santos são misericordiosos ou não? O que é misericórdia? Convido, sugiro também, não precisa ser o que eu escrevi. Há pouco eu citei que leia um artigo que eu escrevi, que com Deus a gente só ganha mesmo quando perde. Eu sugiro agora para você outros dois, bênção e a virtude da misericórdia. Você encontra também. Você encontra em josecarlosdeoliveira.com.br, tá? Tem alguns artigos lá que eu escrevi, estou recolocando alguns e em alguns estou pondo voz. É tudo simplesinho, tá? Se você não gosta do como eu falo, não perca tempo de ir lá, que não vai gostar de ler e me escutar de novo, tá? Mas se gosta do que eu estou falando, vai que se arrisca, vai lá ler alguma coisa. Mas, resumidamente, lá está escrito que virtude da misericórdia tem a ver com algo. O que é virtude? Virtude é uma qualidade que a gente pode ter. Virtude é tudo de bom que a gente pode ter entre os nossos predicados. É uma qualidade nossa, uma qualidade puríssima. É uma qualidade que nos faz notáveis quando nós nos estendemos ao próximo sem esperar nada em troca. Podemos ser virtuosos no trabalho profissional, virtuosos no trabalho voluntário, no serviço voluntário, podemos ser virtuosos em qualquer lugar, apesar de limitados, sujeitos ao erro, mas grandemente percebidos pelos outros, não querendo ser percebidos. O virtuoso é abnegado, o virtuoso é humilde, o virtuoso é discreto. Se ele começar a fazer selfie, foto e filme, publicar, eu sou virtuoso, ele é tudo, não passa do hipócrita, só mais um canalha, tá? Mesmo que seja aí catequista, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, pode ser o que for, leigo, ordenado, não. É fazer sem esperar nada em troca e, de preferência, desaparecer para que apareça o serviço e não o servidor. Aí começa a ter alguém virtuoso. E a misericórdia é fazer tudo de si, é dar tudo de si em prol de alguém, mesmo que esse alguém nem saiba da gente. Ainda que esse alguém saiba e pense e fale mal da gente e diga, esse cara não faz nada. Mal sabendo ele que às vezes até o prato de comida foi cheio com a contribuição da gente. Mal sabendo ele que a gente já rezou umas 500 Ave Maria pelo benefício dele. Como diria de novo, quem tem que saber sabe, meu saudoso amigo Antônio de Souza Neto dizia assim. E bênção. Sim, antes que eu me esqueça. A virtude da misericórdia, ela está atrelada, ela decorre de outras e gera outras, tais como a do perdão, especialmente a do perdão, né? Dentre outras virtudes típicas do cristianismo. Virtudes que até não são exclusividade do cristianismo, mas que nele encontram seu auge, seu ápice. Os santos são misericordiosos. Os santos, todos eles, num dado momento, foram hipervirtuosos quanto à capacidade de perdão, de perdoar e aceitar o perdão. E bênção. Por que eu quero falar de bênção? Talvez tendo até falado de bênção em alguma das lives anteriores, não me lembro se falei. Mas muito brevemente, o que é uma bênção? Em algum lugar que não me lembro onde eu disse, talvez numa live, no programa de rádio aí, mas certamente falei numa das celebrações de exéquias ultimamente, pois isso eu falo com frequência por lá. Qual é a fonte de todas as bênçãos? Deus. Qual é a maior fonte, qual é a maior bênção de Deus? Jesus. Jesus é a maior bênção de Deus. E a fonte de todas as bênçãos é Deus. Bênção, quando formos falar de sacramentos sacramentais, falaremos de bênção mais, e certamente bênção é o sacramental por excelência. Esse assunto para outra hora fica aqui, como diriam os jornalistas, um spoiler aí.
Mas eu quero dizer que também, no linguajar mais popular, mais simplesinho, bênção é uma palavra boa, bênção é um sentimento bom, bênção é o que a gente sente, pensa, faz e fala em prol de alguém. Quando a gente está sentindo, pensando, falando, fazendo qualquer coisa em prol de alguém, nós, ainda que não pensemos em bênção, estamos em verdade abençoando aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não goste da gente, não perceba a gente, nem saiba que a gente exista. Mesmo que aquela pessoa goste da gente, saiba da gente, veja a gente até dizendo Deus te abençoe, meu irmão. E a pessoa não queira, não consiga desfrutar da bênção. Não deixa de ser bênção apesar disso. E os santos o são, o foram e o são, porque aprenderam a abençoar. Aprenderam a aceitar bênçãos e a oferecer bênçãos. Por que digo isso nesse encerramento, essas coisas? Santo é, em verdade, alguém com carne e osso, que viveu um pouco ou muito antes de cada um de nós. Nossa Senhora, uns 2000 anos. Mas nós temos quem tem santidade lá no Antigo Testamento e quem tem santidade no Novo. Alguns são santos oficiais da Igreja Católica para que sejam exemplos de santidade, exemplos de realização, exemplos de bem-aventurados, exemplos de intercessores, junto a Jesus por nós. Nós podemos ser abençoados e abençoadores. Nós podemos ser misericordiosos e destinatários da misericórdia dos outros. Nós podemos e somos destinatários do perdão dos outros, ainda que não o saibamos. E nós podemos perdoar aos outros, ainda que os perdoados por nós não o saibam ou não se importem. O resto ele resolve. Então, meu amigo, minha amiga, nós somos, sim, falíveis, limitados e pecadores, mas altamente vocacionados à santidade. Mais uma vez, agora reiterando, caminhando para finalizar. De hoje em diante, se é que já não o faz, se já o faz, melhor. Não no Brasil, mas especialmente no Brasil, lamentavelmente o cristianismo é extremamente esfacelado por maus exemplos. Alguns dentro de nós da Igreja Católica. Por isso existe a igreja na porção terrena, lugar de pecadores que se santificam para um dia, quem sabe, irem para Jerusalém Celeste, a igreja eterna. É para isso que tem essa porção terrena da igreja. Para os pecadores. Venham a nós os pecadores, inclusive eu e você, com todo respeito, que escolham num dado momento, um mais na juventude, outro mais na terceira idade, mas todos convidados e vocacionados à santidade e podemos escolher. E quando chegar a nossa hora derradeira, estejamos, pelos critérios divinos, em condições de, quem sabe, ter uma passagem que nos coloque em santidade junto aos santos que lá estão, os oficiais e não oficiais da igreja. Só que nós precisamos escolher. É preciso escolher, ou agora, ou ontem, ou depois. E dentro da escolha, repito, não bater boca com nenhum irmão separado que nos aponte o dedo em riste como se ele ou ela fosse professor de Deus ou mais santo, mais fiel, mais salvo que a gente. Nós nos julgamos demais. Julguemos menos ou nada, discriminemos cada vez menos ou nada de preferência, mesmo que sejamos discriminados, perseguidos até retaliados. Mas cristão não persegue, não retalia. Cristão não separa. Cristão não briga. Cristão acolhe. Cristão perdoa. Cristão não calunia. Pode ser caluniado, mas não calunia. Cristão não é hipócrita. Pode ter um momentinho de deslize, mas não é hipócrita. Mas pode ser vítima da hipocrisia. Mas o cristão permanece cristão, conforme seja de acordo com o caráter de Deus, de Jesus e do Espírito. Deus é aquele que salva, Jesus o Salvador, com o seu exemplo de caminho. O Espírito que revela, inspira e ilumina. Eu agradeço a sua paciência, a sua atenção, a sua compreensão. Antes de fazermos uma oração para encerrarmos por hoje, eu convido a quem quiser, brincando de novo, falando sério, se você está entre aqueles e aquelas que gostaram dessa maneira José Carlesca de falar, bem basiquinha, tudo de que falei,
seria necessário gastar horas e horas para uma fundamentação mais profunda, não é a proposta aqui, não superficial, mas básica, é a nossa proposta. Mas se você gosta do modo como eu falo aqui, fica o convite. De segunda a sábado eu faço um programa de rádio na radioplena.com.br, na internet, e em FM 87,9, em Viva FM, no sábado só na internet por radioplena.com.br, e na Rádio Plena de sábado, das 8 às 10, eu faço sempre fundamentação teológica, bíblica, litúrgica, e por mera coincidência, eu não falaria hoje, eu falaria semana que vem, esse tema ou outro, como falei na abertura, estou fazendo hoje por conta da agenda do amigo diácono Alex. Mas amanhã, dentre outras considerações, eu vou falar um pouquinho das correntes principais que dividem o cristianismo. Não vou falar mal, detonar, não é isso. Vou pontuar algumas correntes distintas do cristianismo, porque quando se diz tem os católicos crentes, os católicos evangélicos, católicos protestantes, não é de todo errado, mas é um reducionismo, porque na verdade as divisões são piores do que apenas isso que se diz, tá? Mas eu insisto, se gostar, tem música católica, música cristã, música de mensagem, e eu falo alguma coisinha das 8 às 10 da manhã todo dia, sendo que no sábado, aliás, desculpe, as músicas católicas, cristãs são só no sábado, tá? De segunda a sexta tem repórteres, comentaristas para formação pessoal e profissional, tá bom? Eu espero que você esteja melhor agora do que quando começou às 8, 8 e pouco. Obrigado mesmo pela paciência, pela atenção. Vamos rezar uma Ave Maria, nossa intercessora maior junto a Jesus, a primeira cristã, aquela que Deus quis precisar com o seu sim, aquela que é fonte, abraçando a Maria Inês, obrigado pela audiência, aquela que é fonte, veja só, fonte inesgotável de subsídios, de riquezas, por intermédio de oração e exemplo, de unidade na diversidade. Há gente que quer separar o cristianismo, mas há gente e santos que querem manter o cristianismo unido, se não perfeitamente, quanto mais melhor. Tá? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até sexta-feira que vem, provavelmente com o diácono Alex, e até a próxima comigo. Tchau.